Bom dia, meninas, a paz do Senhor. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é um devocional da Bíblia, Pregação Expositiva, cujo tema é Aprovados por Deus no Deserto das Adversidades. E o texto base está em Êxodo 13, capítulo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou para o caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus mesmo nos leva para o deserto. O deserto é parte da jornada para Canaã. Sem deserto não há Canaã. Deus nos leva para o deserto para nos provar e nos humilhar e para ver o que está em nosso coração. Deuteronômio 8, de 2 a 20. Deus faz conosco o que um ferreiro faz com a sucata. Quando vamos à casa de um ferreiro, vemos 3 tipos de ferramentas. Primeira ferramenta, são ferramentas velhas, sujas, cheias de teia de aranha, enferrujadas, tortas, trincadas, amontoadas no chão. Elas parecem imprestáveis, porém o ferreiro não as joga no lixo. Elas são preciosas demais para serem descartadas. Deus não tem lata de lixo. Não existem vidas irrecuperáveis para Ele. A segunda ferramenta são ferramentas sendo derretidas no fogo. E particularmente essa é a parte que eu mais gosto. O ferreiro apanha a sucata e a coloca na fornalha. O fogo é intenso. O metal se derrete. A ferrugem desgruda. Então o ferreiro molda aquela ferramenta de acordo com a sua vontade e com os seus propósitos. Como que o Senhor tem te moldado? Quando uma ferramenta se torna defeituosa, torta ou trincada, o ferreiro a leva ao fogo e depois para a bigorna. Ele açoita a ferramenta com rigor, não para quebrá-la ou para destruí-la, mas para moldá-la, para transformá-la em um instrumento útil. Qual o fogo? Qual a fornalha? Qual o deserto que o Senhor tem permitido você passar para que você possa ser moldada, para que você possa ser transformada num instrumento útil para o Senhor? A bigorna é um tratamento de choque. O fogo é uma medida extrema, mas o único meio de transformar sucata em instrumento útil é levá-la ao fogo e à bigorna. Ferramentas úteis, prontas para o seu devido uso. Antes de a ferramenta ser útil, ela precisa ser preparada, afiada, moldada. As adversidades não são um fim em si mesmas. Elas são pedagógicas. Uau, que palavra! Deus nos leva para o deserto, para tratar conosco, antes de sermos usados por Deus
precisamos ser tratadas por Ele. Deus está mais interessado em quem somos do que no que fazemos. Antes de trabalharmos para Deus, precisamos ser trabalhados por Ele. Vida é mais importante do que trabalho. Intimidade com Deus da obra é mais importante do que trabalho para a obra. Nossa prioridade não é a obra de Deus. Ele sim é a nossa prioridade. Que palavra, que reflexão. Eu li umas 2, 3 vezes esta palavra. E o meu pedido hoje é para que o Senhor me use como um instrumento. Que eu possa ser essa sucata, que eu possa ser essas ferramentas que aparentemente não servem mais, mas que nas mãos do ferreiro, que nas mãos do Senhor, que nas mãos do nosso Deus, podem ser restauradas, podem ser moldadas para ser usadas como um instrumento de bênção para Deus. Que nós possamos ser este instrumento. Eu não sei qual o deserto você está passando. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei quais os seus medos, as suas angústias. Muitos podem ser o deserto. Pode ser o deserto do casamento. Pode ser o deserto do trabalho. Pode ser o deserto do desemprego. Pode ser o deserto de uma enfermidade. Pode ser o deserto de uma angústia, de uma tristeza, de uma depressão, de uma ansiedade. Eu não sei qual é esse deserto. Mas se você está passando por ele, saiba que o Senhor permitiu que você chegasse nele, para que dentro do deserto, ele trate a sua vida, mediante a vontade dele. Se abra, se permita viver. Se permita ser usada pelo Senhor. Use deste deserto, use dessa dificuldade para ter mais intimidade com Deus. Vou contar um breve testemunho. Há 5 anos atrás, eu orava e eu buscava ao Senhor e eu falava: Deus, eu preciso de mais tempo com o Senhor. Eu preciso aprender a deixar de lado a minha vida pessoal, as minhas coisas, os meus afazeres, para dedicar mais tempo de oração e de palavra, de leitura de palavra. Eu preciso de mais intimidade com o Senhor. Me ajuda, me dê uma estratégia. Sabe qual estratégia que Deus usou? Um belo dia, eu comecei a sentir dores fortes. Fui ao hospital e fui diagnosticada com uma embolia pulmonar. Naquele mesmo dia, eu fui transferida para uma UTI, ao qual eu fiquei 3 dias. Num total de 10 dias de internação, 3 meses afastado do meu trabalho. E ali eu falei: Senhor, qual o propósito disso? Por que eu estou aqui? E sabe qual foi a resposta surpreendente de Deus? Filha, você pediu mais tempo comigo. Você pediu mais tempo para ter intimidade comigo. E eu te trouxe a este leito de enfermidade. E eu te trouxe aqui, neste hospital, para que você possa ter mais tempo comigo. Para que você possa ter mais intimidade comigo. Aquele foi o meu deserto naquele momento. E eu orava, e eu buscava, e eu clamava a Deus 24 horas dentro daquele hospital, dentro daquela UTI. Os enfermeiros, os médicos não entendiam. Eles entravam no meu quarto e eu estava louvando, e eu estava adorando ao Senhor, crendo que aquele era um tempo não para tristeza, não para morte, mas era um tempo para que eu pudesse buscar ao Senhor,
para que eu pudesse voltar à minha primeira essência, para que eu pudesse voltar ao meu primeiro amor, aquele que tem feito tantas coisas, que tem operado tantas maravilhas na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando hoje, mas ore, busque, aproveite este deserto para estreitar o teu relacionamento com o teu Deus, com o único que é capaz de transformar o deserto em bênçãos. É o único que pode fazer do deserto um caminho para mudança, para transformação, para te levar, para te conduzir até a prometida, a sua Canaã. Reflita nesta palavra e busque ao Senhor de todo o teu coração. Que Deus abençoe o teu dia.